Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui para o nosso devocional. E antes de começarmos, eu gostaria mais uma vez de pedir para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê seu like, para que possamos assim alcançar o maior número de pessoas através dessa palavra gloriosa de Deus. Como sempre eu quero dizer em todos os vídeos, nós não estamos aqui para pregar denominação, bandeira de denominação, nós estamos aqui para pregar o Evangelho através de Cristo Jesus. O Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma. Então, se você puder nos ajudar aí, que para nós isso é muito importante, tá bom? Para que o Senhor possa falar ao coração de muitas pessoas. Vamos lá. Hoje a nossa reflexão está no livro de Filipenses, capítulo 3, o verso 17, apenas o verso 17. Capítulo 3, o verso 17, vai dizer assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Bom, o capítulo 3, ele vai ter algumas epígrafes no seu capítulo. A primeira é a verdadeira justiça, a segunda é a soberana vocação, e essa agora que nós estamos lendo é os inimigos da cruz de Cristo. Mas eu quero apenas me reter hoje no versículo 17 do capítulo 3. Irmãos, sejam os meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Bom, nós somos cristãos e algumas pessoas, quem sabe, são apenas observadores, algumas pessoas admiradores, outros críticos do cristianismo. Mas esta manhã eu gostaria, ou à tarde, à noite, eu não sei que hora você vai estar ouvindo, vendo esse áudio, esse vídeo, mas eu gostaria de frisar-te algo muito interessante que o apóstolo Paulo deixou aos filipenses. O que é? É que ele vai chamar a atenção para si. Paulo ele vai falar, e quando ele vai falar aos filipenses, ele não chama atenção para Deus, ele não chama atenção aqui. Não começa o texto chamando atenção para Deus, não começa o texto chamando atenção para Cristo, mas ele começa o texto chamando atenção para si. Irmãos, sejam meus imitadores. Com todas as dificuldades que você está vivendo, com todos os percalços, com todos os constrangimentos, com todas as dores que você vive hoje, você pode começar hoje uma palavra, você pode começar hoje um ensinamento, você pode começar hoje um aconselhamento, chamando a atenção para que pessoas sejam seus imitadores. Será que hoje, mediante a tudo que está acontecendo dentro da sua casa, tudo que está acontecendo dentro da sua história, tudo que está acontecendo na sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, por onde você passa, que sabe você pode reunir, ou se você não fosse reunir como antigamente, você poderia escrever uma carta hoje e você poderia dizer: irmãos, sejam meus imitadores. O que eu quero atentar, o que eu quero chamar a atenção esta manhã é que quase sempre nós estamos falando, orando, estamos dizendo, e quase sempre nós estamos a pedir ajuda, quase sempre nós estamos a implorar que pessoas nos orem, que pessoas nos ajudem, e quase sempre nós estamos falando das dificuldades, das mazelas, dos sofrimentos, das dores, das perseguições, das lutas, das calúnias, dos levantes que estão acontecendo não contra a igreja, mas contra nossas próprias vidas. Vale a pena salientar que o escritor aos Filipenses, o apóstolo Paulo, nós estamos falando do apóstolo Paulo, de um homem que foi preso, de um homem que levou 40 açoites menos um, do homem que levou muitas chicotadas, do homem que apanhou severamente, do homem que foi dado como morto, do homem que foi preso várias vezes, do homem que foi perseguido, do homem que perdeu o seu status de um grande influenciador para se tornar um grande perseguido, o grande perseguidor se torna o grande perseguido. Esse homem que tinha tudo para, quem sabe, olhar para a sua vida e dizer que antes de reconhecer Cristo como Senhor, eu era alguém de influência, eu era alguém que se dava ouvido e agora eu sou alguém extremamente perseguido. Então Paulo ele vai com a convicção que ele está no caminho certo, com a convicção que o sofrimento dele não é vergonha, com a convicção que o sofrimento dele não é vergonha, com a convicção que aquilo que ele está passando não significa que ele está sendo reprovado, ou porque ele não é digno de ser honrado, ou porque ele não é digno de ser ouvido,
ou ele não deixa de ser digno de ser ouvido pelo tamanho do sofrimento, ele vai ousar dizer: irmãos, sejam meus imitadores. Você que está ouvindo agora essa palavra, contextualizando rapidamente esse trecho desse versículo, eu quero falar para você, como está a sua vida hoje? Tudo aquilo que está passando na sua história hoje, na sua vida hoje, quem você foi, quem você é hoje. Você pode falar dentro da sua casa, para seus filhos ser seu imitador? Você pode falar dentro do seu trabalho, por onde você anda, que as pessoas sejam seus imitadores? Você pode dizer para as pessoas lhe observarem, que as pessoas fazerem a mesma coisa que você? É interessante dizer que facilmente as pessoas, em momentos de tribulações, de adversidades, elas tendem a tomar duas atitudes. A primeira, sumir da igreja, sumir da comunhão com os irmãos. Eu não quero dizer de comunhão com Cristo, porque eu não posso julgar a sua comunhão com Cristo. Ninguém pode julgar a sua comunhão com Cristo. Mas eu posso observar, e mediante aquilo que nós observamos, podemos dizer que a sua comunhão com os irmãos está abalada. Perdão. Então, você pode, a primeira coisa que as pessoas fazem mediante as grandes dificuldades, sumirem da igreja, abrirem mão das suas responsabilidades, se enclausularem como Elias se enclausulou. A segunda coisa que as pessoas podem fazer é passarem a frequentar mais igrejas, passarem a estar mais na igreja, passarem a orar mais, passarem a buscar mais, mas só até as adversidades passarem. Paulo, ele com uma grande experiência e com grande possibilidade de dizer que, ou nós olharmos para a vida dele, vermos que ele passa uma vida de dificuldade, uma vida de tribulações, uma vida de açoite, uma vida de perseguição, ele vai poder ousar falar sem nenhum medo, sem nenhuma restrição. Irmãos, sejam meus imitadores. Esta manhã eu quero que você se atente. Se você pode falar esta palavra esta manhã, sejam meus imitadores. E para continuarmos no versículo, vai dizer assim: e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Primeiro ele vai chamar as pessoas a serem imitadores dele. Depois ele vai falar para os irmãos para observar as pessoas. Presta bastante atenção. Observem os que vivem segundo os exemplos que temos dado a vocês. Observe que ele não vai falar que para observar as pessoas que vivem segundo Cristo, mas pessoas que vivem segundo o conselho dele. Sabe por quê? Porque é muito fácil falar de Jesus. É muito fácil falar de apóstolo Paulo este dia. É muito fácil falar de Pedro, de Tiago, de José. É muito fácil eu falar de Abraão. É muito fácil eu falar de Isaac, de Jacó. É muito fácil eu falar de Estevão. É muito fácil eu pegar aqui um grande homem, um grande nome das Sagradas Escrituras e dissertar sobre eles. Sabe por quê? Porque eles já foram, já passou, era outra época. A questão esta manhã é eu. A questão esta manhã é você. Será que eu esta manhã e você essa manhã, eu posso pregar o evangelho pedindo que as pessoas observem a minha vida, pedindo que as pessoas sejam meus imitadores? Essa manhã eu quero fazer um desafio a você. Essa manhã eu quero fazer um desafio na sua história, um desafio na sua vida. Para que você não fale do amor de Cristo para ninguém. Para que você não fale a respeito de Paulo, para que você não fale a respeito de grandes homens, de grandes pessoas, para ninguém. Essa manhã eu gostaria que você olhasse para uma pessoa, escolhesse uma pessoa, e você falasse para essa pessoa: sede meu imitador, com uma certeza que essa pessoa lhe imitando, essa pessoa estará próximo a Deus, essa pessoa estará junto a Deus. Eu quero fazer esse desafio a você, para que você olhe para as pessoas e digam: hoje eu não vou falar de Cristo, hoje eu não vou falar de Paulo, hoje eu não vou falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, hoje eu não vou falar de grandes nomes, hoje eu vou falar da minha vida. Hoje eu vou falar de um nome chamado, quem sabe, se for eu que falar, o Whindersson, você fale o seu nome. Hoje eu vou te falar de um homem, e esse homem se chama tal. E você diga o nome deste homem, que é o seu nome, o nome desta mulher, que é o seu nome. E você fala: sede imitadores dele. Imitem a essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa que tem comunhão, tem intimidade. Essa pessoa é uma pessoa que tem integridade. E vai dizer assim, e depois você diga: e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta essa manhã. O que eu ver quando eu observar, o que eu vou ver quando eu observar os seus filhos? O que eu vou ver quando eu observar a sua casa? O que as pessoas vão ver quando observarem aquelas pessoas que estão debaixo da sua guarda, que estão debaixo da sua proteção?
O que nós iremos ver quando nós passamos a observar as pessoas que andam segundo o exemplo que você tem dado. O que nós vamos ver? Qual é o tipo de casa que nós vamos ver? Quais são os tipos de pessoas que nós vamos ver? Então, esta manhã, eu quero fazer um desafio, mais uma vez a você. E o segundo desafio é, o que nós iremos ver com as pessoas que vivem segundo a imitação da sua vida, segundo o exemplo que você tem dado. O que nós iremos ver com as pessoas que andam segundo o exemplo que você tem dado. Jesus, uma certa vez, disse assim aos seus discípulos: o que dizem de mim? E cada um disse uma coisa. Ele tornou a perguntar: e tu, o que dizes de mim? Aí aquele homem vai falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você, esta manhã, ou esta tarde, esta noite, o horário que você estiver vendo esse vídeo, fizer essa pergunta no seu bairro, fizer a sua pergunta por onde você anda, o que dizem de você? Eu quero falar uma coisa para você. Para os céus, para o reino de Deus, não interessa apenas falar que você, olha, o Whindersson é uma pessoa digna, o Whindersson é uma pessoa bacana, o Whindersson é uma pessoa compreensiva, o Whindersson é uma pessoa prestativa, o Whindersson é uma pessoa legal, é uma pessoa que nos ouve. Isso é interessante. Mas sabe o que os céus querem ouvir? Que o Whindersson é um servo do Deus Altíssimo. Que o Whindersson é alguém que adora um Deus Todo-Poderoso, que o Whindersson é alguém que tem uma palavra de vida, que o Whindersson é alguém que tem uma palavra de mudança, que o Whindersson é alguém que não se conforma com esse mundo, que o Whindersson é alguém diferente não no sentido de ser arrogante ou prepotente, diferente não é porque vive de maneira alienada, diferente é porque ele vive uma vida de maneira diferente. Que o Whindersson é um exemplo para ser seguido. E como é um exemplo a ser seguido? É um exemplo a ser seguido porque vive uma vida de intimidade com Deus. Porque quando eu olho para o Whindersson, eu vejo Deus. Quando eu olho para o Whindersson, eu vejo o reino de Deus. Quando eu olho para o Whindersson, eu vejo o reino de Deus. Quando eu olho para o Whindersson, eu vejo um servo de Deus. Quando eu olho para o Whindersson, eu vejo um homem de Deus. Quando eu olho para o Whindersson, eu vejo os frutos do Espírito sobre a vida dele. Quando eu olho para o Whindersson, eu vejo a ausência da obra da carne. Eu usei o meu nome, porque você pode estar aí, eu poderia falar o seu nome. Mas quando as pessoas forem falar isso, quando as pessoas forem observar o exemplo que você dá, as pessoas podem ver em outras pessoas. É isso que eu falei aqui. Que esta manhã, eu gostaria de você não orasse por as suas necessidades terrenas e materiais, embora seja muito necessário. Essa manhã eu gostaria que você não falasse, essa manhã você não escolhesse ninguém para falar a respeito de Jesus. Que você não escolhesse ninguém para falar a respeito dos grandes homens. Que você escolhesse alguém e falasse ao seu respeito. Falasse sobre a sua vida, falasse sobre a sua história. Que essas pessoas vissem Cristo em você. Que ao você falar da sua história, da sua vida, essas pessoas vissem Jesus em você. Vissem repetir na sua vida aquilo que aconteceu na vida de Paulo, de Tiago, de Pedro, dos grandes homens das Sagradas Escrituras. É que as pessoas, observando as pessoas que vivem segundo o seu exemplo, possam ver Jesus. Esta manhã eu quero te dizer que você é Jesus na terra. Esta manhã eu quero te dizer que você é mais do que as suas necessidades, que você é mais do que as suas petições, que você é mais do que os seus sofrimentos, que você é mais do que as suas dores. Você é sacerdócio real, ministro de Deus sobre essa terra. Toma posse disso, que o Espírito Santo de Deus possa lhe usar e você possa ser uma bênção e que as pessoas possam olhar para você e em você ver Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.